Bom dia, meu nome é Ana Cláudia Rezende, esse aqui é o canal Prosa com Patas e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre o documentário da Netflix, A Guerra dos Samurais. Bom, eu assisti há uma semana esse documentário da Netflix, A Guerra dos Samurais, e ele é fenomenal. Eu super indico para quem gosta tanto de documentários quanto tem interesse sobre a história do Japão, ele é simplesmente incrível. Ele aborda aquele período ali que vai da metade do período Sengoku até o período Azul Momoyama, e a gente acompanha ali a trajetória do Oda Nobunaga, do Toyotomi Hideyoshi e do Tokugawa Ieyasu. A gente começa então ali já na morte do líder do clã Nobunaga e a ascensão ao poder do filho dele, o Oda Nobunaga. Apesar de que isso era muito controverso, porque o Oda Nobunaga não era visto com bons olhos por grande parte do clã para herdar o clã, apesar de ser o herdeiro legítimo, né? Até o mentor do Nobunaga, ele se suicida ali após a morte do Nobunaga, por ser contra o Oda assumir a liderança do clã. Então, desde o início, o Oda já assume e é uma figura muito controversa. Ele até tem alguns comportamentos ali estranhos e bizarros, assim, por isso que ele não é muito bem visto, e recebe até o título de o Tolo de Owari. O primeiro desafio dele, então, é unificar o poder dentro do próprio clã e dominar ali a região de Owari. Um dos primeiros assim embates dele então é contra o próprio tio, né, que lidera uma parte do clã ali da região de Owari, e ele consegue vencer o tio, né, e unificar o poder dentro do clã, e já começa aí a demonstrar toda a habilidade dele, né, como um grande estrategista e líder, que nessa batalha ali ele já faz uso inclusive de armas de fogo para poder vencer, que tinham sido inseridas no Japão naquela época também, por meio de uma embarcação portuguesa que tinha naufragado numa ilha próxima ali, e essa embarcação estava trazendo armas de fogo. Então começa, né, a entrar no Japão as armas de fogo, e o Oda Nobunaga já saca isso, assim, que isso pode ajudar ele, né, militarmente falando, e ele começa a fazer uso, né, a importar essas armas ali e fazer uso nos seus exércitos. Conseguindo então unificar o poder dentro do clã, o próximo passo dele então é expandir o poder, né, e vir até a unificar o poder em todo o Japão. Um outro inimigo que surge ali para ele é o Imagawa Yashimoto, que tem um clã muito maior do que o dele e que tinha iniciado uma marcha rumo a Kyoto para poder dominar a cidade de Kyoto, que era ali o centro do poder na época. Mas para chegar até Kyoto, o Imagawa tinha que passar pelas terras do Oda Nobunaga ali, que era a província de Owari. E o Oda Nobunaga não estava afim de deixar isso acontecer, porque ele queria o poder para si. Então não era interessante ele deixar o Imagawa passar e dominar ali Kyoto. Mas ao mesmo tempo o exército do Imagawa era muito maior que o dele. Mas numa batalha ali, de modo milagroso e muito inesperado, o Oda Nobunaga consegue vencer o clã, né, do Imagawa Yashimoto, e se torna ali a partir desse momento então, né, o maior líder da região. O clã Matsuda era um clã que tinha aliança com o Imagawa Yashimoto, e o Tokugawa Ieyasu fazia parte desse clã, mas com o líder dele perdendo, né, o Imagawa perdendo, o Tokugawa Ieyasu passa para o lado do Oda Nobunaga. Vocês já devem ter ouvido falar do Tokugawa Ieyasu, porque ele é uma figura muito conhecida também, né, e o nome dele está ali presente em alguns animes ou filmes, né, que falam de samurais. E ele vai chegar ao poder, né, e eu vou explicar como mais pra frente. Então a gente tem ali o Oda, né, como o maior líder da região agora, né, depois de ter vencido o Imagawa, o Tokugawa Ieyasu como subordinado dele, e um outro personagem importante também, que é um subordinado do Oda Nobunaga, é o Toyotomi Hideyoshi.
O Nobunaga, então, ele se estabelece em Kyoto, ele inclusive consegue derrotar o Shogun vigente, né, que era o Ashikaga. Só que, mesmo ele ali em Kyoto, ele tem alguns problemas ali, né, com os clãs da região central que não se agradam muito, né, de ter o Oda ali expandindo seus poderes. Um dos clãs que entram em conflito com ele da região central é o clã de Iga. Inclusive tem um anime que eu vou tentar lembrar o nome e colocar aqui pra vocês. É sobre o clã Iga, né? Que inclusive ele é conhecido e famoso pelos seus ninjas, né? Os seus soldados ali que eram exímios na arte da espionagem e de matar ali sorrateiramente. Mas o clã Iga perde pro Oda Nobunaga. E o Oda Nobunaga continua tendo alguns problemas ali na região central, né? Com oponentes que não aceitam a sua soberania. Um exemplo disso é um grupo de monges budistas em Hyakuji, que estão localizados ali no Monte Hiei, ao norte de Kyoto, e que eles não aprovam, né, o Oda Nobunaga ali em Kyoto e expandindo seu poder. E eles surgem, né, com uma resistência também contra o Oda Nobunaga. Então, além de outros daimyos, né, senhores feudais de outros clãs que também eram contra o Oda Nobunaga, ele enfrenta a resistência ali desses monges budistas. E ele até tem um conflito muito sangrento com esses monges. Ele acaba assim, em um determinado momento ele consegue suprimir eles, ele coloca fogo inclusive no templo budista, né, que é um fato muito marcante para a época, e ele mata milhares de civis com isso, assim, ele não se importa, ele mata mulheres e crianças também. E tem até um general dele que fica muito desgostoso com ele por conta dessa situação, que era um general que era simpatizante ali da seita, né, daqueles monges budistas, e ele vê com maus olhos, né, essa crueldade toda do Oda Nobunaga, né, que não poupa nem mulheres nem crianças. Oda Nobunaga continua ali, então, né, se estabelecendo ali na região central, e em determinado momento ele acaba caindo, né, ele declina de um modo muito inesperado, porque isso acontece a partir de um dos seus generais que tramam contra ele, que inclusive é esse general que fica muito satisfeito com esse episódio dos monges no Monte Hiei. Esse general, em um determinado momento ali, se une com alguns inimigos ali que são anti o Nobunaga. Ele invade o castelo e o Nobunaga, ele vendo que perdeu, que não tem saída, comete suicídio. A partir disso, então, os outros generais ficam muito assim, veem aquilo como uma oportunidade de ascender ao poder, né? Como, por exemplo, o Toyotomi e o Tokugawa Ieyasu. Eles queriam, né, ver essa oportunidade como uma oportunidade deles chegarem ao poder. Toyotomi Hideyoshi, então, vai atrás desse traidor, né, que matou o Nobunaga e mata ele, arranca a cabeça dele. E assume a liderança, então, do clã. O Tokugawa Ieyasu inicialmente não aceita isso muito bem, né, mesmo porque ele queria o poder para si. Então o Toyotomi tem alguns problemas ali até conseguir firmar um acordo com o Tokugawa Ieyasu. Eles até fazem um acordo de paz, onde eles trocam, né, um ente querido. O Toyotomi cede a mãe dele e o Tokugawa cede o segundo filho dele, né? E cada um fica com um parente de cada um, como um acordo de paz, né, em que se o acordo for quebrado, esse parente é morto. A gente tem ali então, nesse momento, o Toyotomi Hideyoshi no poder, né, que assume o lugar do Oda Nobunaga. Ele é considerado assim como o segundo maior unificador do Japão, e ele continua o que o Oda já vinha fazendo, né, em direção a unificar o poder em todo o Japão. O Toyotomi Hideyoshi, ele começa a governar ali, nisso a gente já está no período Azuchi Momoyama. O período Sengoku acaba ali com a queda do Shogun Ashikaga, lá com o Oda Nobunaga ainda. Aí a partir disso começa o período Azuchi Momoyama, né? Que inclusive esse nome faz menção ao castelo onde morava o Oda Nobunaga, que se chamava Azuchi, e o castelo onde morava
o Toyotomi, que se chamava Fushimi Momoyama. Continua então agora com o Toyotomi Hideyoshi no poder. Ele foi um grande governador, também governante ali, né? E ele consegue o que o Oda não conseguiu, porque ele consegue se estabelecer ali na região central e também domina o oeste, né? Praticamente unificando o Japão. Ele encontra certa resistência ali ao leste, que surge até um outro personagem na história, que é o Date Masamune, que é um outro samurai com um nome conhecido aí, né, em jogos de RPG, jogos de samurai, animes. E ele tá ali a leste e ele ainda se opõe, né, de certo modo, a servir o Toyotomi Hideyoshi. Mas a partir assim de algumas desavenças ali, né, eles meio que concordam e por fim, até com a ajuda do Tokugawa Ieyasu, o Date Masamune cede, né, ao poderio do Toyotomi Hideyoshi. Depois disso, então, né, praticamente unificar todo o Japão ali, o Toyotomi Hideyoshi, assim, meio que o poder sobe a cabeça dele e ele decide iniciar uma empreitada para dominar a China. Veja só, né, o Japão não estava bom, ele decide que ele quer ir até a China. Só que isso, assim, não dá certo. Não dá certo porque, né, ele tem que passar ali pela Coreia para chegar até na China. E ele já começa a ter problemas ali na Coreia, né? Ele consegue ali cruzar o oceano ali, cruzar o mar ali, chegar ali na Coreia, mas ele já começa a enfrentar resistência e ele começa a ficar assim muito louco, né, e desesperado porque ele quer dominar aquele território. E alguns generais dele assim tentam fazer ele retroceder, mas ele não aceita. E é informado no documentário que até ele às vezes assim não recebe as informações devidamente corretas, né, a respeito da situação real da Coreia ali, né, que eles estão perdendo, que o Toyotomi não está conseguindo, não vai chegar até a China. Mesmo porque a China começa a mandar reforços ali para a Coreia para ajudar a Coreia a barrar a invasão ali dos japoneses. Outro problema que o Toyotomi começa a enfrentar também, que deixa ele muito perturbado, é o fato dele não ter herdeiros. Isso começa a deixar ele muito preocupado, né? Porque ele tá ali, né, com o Japão todo para ele, expandindo ali território ali rumo à China e ele não tem herdeiros. A esposa dele não consegue dar filhos para ele. E ele até chega a ter um filho com uma concubina, mas esse filho morre e isso começa a deixar ele muito abalado psicologicamente. Então, assim, junta a sua atual situação, em que ele tá ali em guerra com a Coreia e com a China, tá achando que tá ganhando, mas não tá ganhando, e ele não tem herdeiros e tá envelhecendo. Aí ele acaba tendo um segundo filho com essa mesma concubina e esse filho vinga. Mas nisso é um fiasco, né, a invasão dele ali à China, e os generais dele começam a se aproveitar também, né, e tramar para depois conseguir ali assumir o poder, né, porque vem que o Toyotomi não vai conseguir ir muito mais longe também porque ele está envelhecendo, como é o caso do Tokugawa Ieyasu, que já fica ali de olho. O Toyotomi então, né, vai envelhecendo e ficando doente, o filho dele ainda é muito novo para assumir, tem acho que 5 ou 6 anos, então ele forma ali um conselho de 5 regentes. O que esse conselho tem que fazer? Esse conselho vai governar enquanto o filho dele não atinge a maioridade. Ele deixa um dos regentes, que era um dos mais velhos e mais respeitados, a cargo da educação do filho dele. E ele nomeia o Tokugawa Ieyasu, também é um desses regentes. Ele deixa encarregado o Tokugawa Ieyasu de governar, enquanto ali o filho dele não está preparado, né, não tem idade suficiente. E aí ele acaba morre. E o que os regentes fazem nesse momento, né? Inicialmente, o Tokugawa Ieyasu é um deles, ele tem o objetivo ali, né, de dominar o clã, o que foi deixado pelo clã do Toyotomi.
ele não aceita muito bem o escolhido ali pelo clã Toyotomi para poder governar, então ele já trama ali, tenta fazer aliança com alguns outros regentes, né, para poder assumir o poder. Com a morte, então, do regente, que era um dos mais velhos e respeitados, que inclusive era o que estava encarregado de cuidar do filho do Toyotomi, o Tokugawa se aproveita, então, né, da morte dele e forja uma aliança ali, né, para poder atacar o castelo de Osaka, que era onde habitava o Toyotomi, né, o clã do Toyotomi Hideyoshi morava ali a região do castelo de Osaka, enquanto o Tokugawa morava ali em Edo, né? E o Oda Nobunaga anteriormente morava em Kyoto. Então, o que o Tokugawa faz? Ele faz uma aliança ali, né, com alguns outros que também, como ele, são contrários, né, ao poder nas mãos ainda do clã do Toyotomi Hideyoshi. A Armada do Oeste, né, que é conhecida como o exército que apoia o lado do clã do Toyotomi Hideyoshi, e a Armada do Leste, que é conhecido a parte que apoia o clã do Tokugawa Ieyasu. A gente tem uma batalha ali que é definitiva e muito decisiva, que é a Batalha de Sekigahara, onde esses dois lados se enfrentam e o Tokugawa sai vitorioso. E dessa batalha, então, ele sai vitorioso e sai como líder, né, agora que assume o poder ali a partir daquele momento, né, iniciando, então, o Shogunato Tokugawa, que sucede ali, acho que mais de um século, né, até a restauração Meiji, que é quando o Império consegue tomar de volta para si o poder que estava nas mãos dos shoguns. E o documentário acaba nessa parte, né, com a ascensão do clã Tokugawa, né, finalmente o Tokugawa Ieyasu chega ao poder. Ele foi muito perspicaz nessa trajetória dele, né, apesar de não ter se destacado tanto em batalhas lá na época que ele estava com o Oda Nobunaga, mas ele foi muito esperto, assim, em esperar todo esse tempo e o momento certo, né, para poder se aproveitar dessa minoridade, né, do filho do Toyotomi Hideyoshi e tomar o poder nesse momento. E é isso. Eu espero que vocês tenham ficado com vontade de ver o documentário, porque o que eu falei aqui é muito pouco perto de todo o conteúdo e tudo que tem lá. E parece assim, como se fosse uma série mesmo, um filme em partes e comentado, né, por especialistas que realmente entendem da área, né, que não é o meu caso, que sou só uma curiosa amadora, né. E eu espero que vocês tenham gostado. Deem seu like, né, deixa o joinha aqui pra mim, ativa o sininho pra receber as próximas notificações. Eu vou logo postar um livro aqui, postar as minhas impressões sobre Musashi, porque um dos efeitos desse documentário em mim foi querer ler de novo o primeiro volume de Musashi e concluir a obra completa. Então, se vocês quiserem saber mais, deem um joinha, acompanhem as notícias aqui e tchau, tchau!